Grupo Flecha Branca. A aviação Flecha Branca nasceu em 1973, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. E hoje, em 2022, eu tive a alegria de receber em nosso estúdio móvel o diretor-geral do Grupo Flecha Branca, Eduardo Carletti. Primeira rádio ônibus do Brasil do mundo, a grande honra de estar aqui com o jovem Eduardo para o assunto que a gente gosta, conhecer um pouco mais das histórias. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso estúdio móvel aqui no stand da Prodata Mobility Brasil na Latibus 2022. Henrique, o prazer é todo meu de estar aqui visitando e conhecendo essa verdadeira inovação, que é uma rádio móvel com um assunto especialista em transporte. É um prazer poder dividir com vocês um pouco do nosso conhecimento. E tem que ter, né, Eduardo? Um pouco desse olhar, além do que, de modo geral, já se falam do transporte. Eu sou cliente passageiro, admirador, e venho acompanhando a evolução, a tecnologia também, e as empresas sérias envolvidas a entregar ao seu cliente passageiro sempre o melhor, para que a empresa possa crescer, gerar mais emprego e também melhores condições para o seu cliente passageiro, né? E muita coisa evoluiu, não é? Você vai contar um pouquinho da sua realidade em Cachoeiro do Itapemirim, mas o que a gente vê aí é que muita evolução, muita qualidade. Tanto é que nós estamos na Latibus com muita tecnologia e inovação também, que beneficia também o cliente passageiro, né? Mas nem sempre isso é visto, né? De modo geral, o passageiro às vezes não se dá conta um pouco da realidade da sua cidade, do que vocês vivem lá. O que você pode contar? Bom, a gente atua na cidade de interior, mas é uma cidade de porte médio, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, Cachoeiro do Itapemirim. É uma cidade polo da região sul do Espírito Santo. Então lá teve origem a nossa empresa familiar, no transporte urbano. Então nasceu com a aviação Flecha Branca. Hoje o grupo é formado também pelas empresas Viação Sudeste, Viação Alvorada e Viação Santa Luzia. Mas o desafio, como você disse, é grande, a história é longa, são quase 60 anos, né, no setor. Começou com meu avô, Manuel Carleto, meu pai ainda ativo, Joaquim, e agora os filhos estão lá atuando no dia a dia, como diz o outro, segurando no chifre, né? Olhando de perto. Você brincava nas garagens? Brincava nas garagens. Né? Dia de domingo tinha o tradicional passeio de ir na empresa, sentar no banquinho do ônibus. E tem um fato interessante, né? Cidade interior tem a festa da cidade. Hoje não mais, mas até um pouco tempo atrás tinha a festa da cidade, do aniversário da cidade. Uhum. E aí o parque de exposições eram 5 dias de festa, com shows, com circo, com parque de diversão. E era um momento que a quantidade de ônibus quase que não dava conta de atender a demanda da população para ir para esses shows. E eu me lembro, isso era no final de junho de cada ano, e meu pai criou uma cultura que desde pequenininho ele pegava um ônibus, naquele momento também dirigia, e um dos filhos revezava como cobrador. Que legal. Né? Na época tinha o cobrador, e isso faz parte da minha história, da gente ajudar a reforçar a frota e os funcionários também, que a gente botava toda a massa para trabalhar nessa concentração de momento aí que era. Você participava e curtia ao mesmo tempo. Vamos dizer assim, era prazeroso de atender a população, ver os pontos de ônibus cheio, e a gente fazia isso desde criança. O papai criou os filhos na empresa e acho que isso ajudou a ter esse amor pelo negócio. Ser empresário no Brasil não é tarefa fácil. Eu digo que ser empresário no Brasil é quase loucura, do setor de transporte. Além das burocracias, muitas questões que acabam impossibilitando, né, que a empresa consiga realmente crescer e entregar o melhor para o seu cliente passageiro, né? Como é ser empresário no Brasil, no setor de transporte, na sua visão? Olha, é desafiador, muito desafiador. Eu diria até ousado hoje em dia, né? É difícil hoje você encontrar grupos econômicos ou investidores no momento atual que tenham interesse de entrar nesse negócio, devido à sua complexidade e devido muito à sua interferência por vários fatores externos. É um negócio que você administra, mas você
não ajuda a estabelecer as regras. E as regras podem ser mudadas no meio do caminho. Isso é o mais difícil. Então, todos nós sabemos o quanto a política tem interferido nos transportes, né? Pela Constituição, o transporte urbano ele é de competência do município. Se não for uma região metropolitana onde cabe ao Estado, mas nas cidades pertence ao município. E aí você encontra, por exemplo, isso é comum, Henrique, em cidades, principalmente em véspera de eleição, você vê a oposição ou a situação criticar o operador ou o transporte para fazer palanque. Mas na realidade ele está criticando a si mesmo, porque amanhã, quando ele ganha a eleição, aquele transporte é do prefeito. Só que ele, ao invés de ver o operador como um parceiro, ele às vezes vê como um inimigo. Isso é comum em várias cidades. Por interesses políticos. Por interesses políticos, por fazer palanque. Então, se duvida muito, por exemplo, dos números. Os números, eu não conheço os números. Isso é histórico do nosso setor. Mas hoje os empresários têm outra mentalidade, os números são abertos, principalmente com a tecnologia hoje da bilhetagem eletrônica, tudo criptografado. E aí, quando se conhece os números, eu duvido dos números. Isso é comum, seja numa cidade pequena, de médio e de grande porte. A gente vê isso entre conversa com os empresários. E isso acaba influenciando no dia a dia da sua operação. Influencia também quando o gestor público coloca para gerenciar, para gerir o sistema, às vezes, do lado, vamos dizer, da prefeitura, uma pessoa que não detém um conhecimento, que sequer foi na empresa fazer uma visita como funciona, como que é o dia a dia do trabalhador, do motorista, como funciona a manutenção, Então, às vezes as pessoas gostam de se meter ou de falar daquilo que não conhece. E nem experimentam, não é? Não vão ver lá de perto, não dá uma voltinha no ônibus só para perceber, por exemplo, como é, né? Exatamente, nem isso fazem. Não fazem isso. Então isso torna o dia a dia do empresário do transporte desafiador. Mas nem por isso a gente desanima, nem por isso a gente desiste. Né, E não para de investir, né? Tanto é que vocês estão com nova bilhetagem de implantação, que você falasse um pouquinho desse momento aí, e a importância dele, porque além de gerenciar tudo esse sistema, controlar tudo, né? Você entrega ao seu cliente passageiro mais facilidade, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente não pode deixar de ter o foco no nosso cliente. Lá na nossa empresa a gente chamava passageiro de passageiro. Hoje ele é cliente. Né? Passageiro ele vai embora, não, ele é um cliente. A gente precisa. E muito menos usuário. Não é um usuário, não. Usuário não. Ele é um cliente. E aí a gente precisa cuidar desse cliente. Né? Qual é a experiência dele ao usar o coletivo? Né? Ela começa lá no ponto de ônibus. Ou antes, qual a informação que ele tem com a quantidade de horários? É isso que a gente precisa estar preocupado. E a tecnologia vem cada dia mais para a gente oferecer uma melhor experiência para esse cliente. Né? Nós temos em Cachoeiro de Itapemirim a bilhetagem eletrônica da Prodata desde 2005 e hoje nós estamos, assim, até em primeira mão aqui, anunciando que a gente está conversando para renovar e atualizar 100% do sistema. E aí nós estamos falando de ter um sistema que vai passar o cartão de crédito direto na roleta, tem um sistema que vai passar, o cliente vai poder pagar com um aplicativo do QR Code. Então é trazer esses benefícios, essa experiência, essa qualidade para a gente reter, né, o cliente. A gente percebe que no Brasil, culturalmente, né, meu pai fala muito isso, que as pessoas nascem, às vezes sonham em ter um velocípede, uma bicicleta, uma moto, um carro, um avião, mas as pessoas não pensam que o ônibus também é qualidade de vida. Né? Se você for em algumas cidades desenvolvidas, países desenvolvidos, você tem uma política que te direciona a usar o transporte coletivo com qualidade. Para qualquer classe, né? Exatamente. Então, aqui às vezes tem essa visão distorcida, que o ônibus é para os mais humildes. Mas não, a gente precisa dar uma boa experiência para trazer para o transporte coletivo, né, qualquer classe. E trazer quer dizer que a gente vai cuidar do meio ambiente, quer dizer que a gente vai ter as ruas menos tumultuadas de veículo. Então são qualidades, ou são benefícios que vão ser extensivos a toda a população da cidade.
Então, o ônibus ele tem um papel muito importante, né? Claro que ir e vir é importante, mas o transporte coletivo ele tem um papel de desenvolvimento, ele tem um papel de meio ambiente. Então, são muitas qualidades e benefícios que pode se extrair. São várias questões envolvidas, várias né? Não é questões, só o ônibus não em si, não é só a linha em quando si, se né? tem uma boa gestão, Isso. né? Uma gestão, vamos dizer, pública e também privada. Ou seja, quando você tem quem gere o sistema e quem opera o sistema alinhados num propósito comum. Qual que é a frota da empresa hoje? Hoje o nosso grupo tem uma frota de aproximadamente 300 ônibus, não só para Cachoeiro, mas para essa região sul do Espírito Santo. A gente atua em 17 cidades, o grupo, atuando com transporte urbano, intermunicipal e fretamento. Urbano, intermunicipal e o fretamento. Fretamento. E a média de passageiros? Tem? Hoje nós estamos chegando ao anual, pré-pandemia, né, Henrique? A gente chegou a transportar em torno de 22 milhões de passageiros ano. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Uma vida, né, não tem preço, né? A gente tem que cuidar, eu costumo dizer, até da unha do nosso cliente. Então é muita responsabilidade, é um desafio grande. Estamos aqui participando dessa feira para conhecer novidades, tecnologia, para tentar levar o que tem de melhor para o nosso cliente. E realmente é isso? Quando tem uma Latibus, por exemplo, feiras desse porte, e essa em especial aqui, o empresário, quando você vem aqui visitar os estandes, conversar com parceiros, com amigos também, isso acaba acontecendo na realidade mesmo? O que você viu aqui, o que te impressionou, o que os números fazem sentido, é possível colocar em prática na empresa? Realmente acaba acontecendo isso? Sim, acontece. A feira, ela na prática, ela vira um gatilho, podemos dizer assim. Ela te faz conhecer algo que você não conhecia, ou aquilo que você acha que não funciona, você vê funcionando, você compartilha com um colega empresário que está no mesmo stand, e ela se torna, como eu disse, um gatilho para te motivar a ir atrás. Então a importância da feira, principalmente desse ciclo, né? Ela ter com certa frequência, é você estar aqui se reinventando, né? Costumo dizer assim, o motorista, quando ele entra na empresa, você faz treinamentos com ele, e aí ele, quando entra no ônibus, logo no primeiro dia de trabalho, ele bate o pneu, ele coloca o cinto, confere a seta, regula o retrovisor. E aí, passados 2, 3 meses, será que ele está com essa disciplina? Não está, ele precisa de uma reciclagem. Isso é do ser humano. E o empresário, eu acho que o que oxigena, talvez, o empreendedorismo dele de trazer tecnologia são feiras como essa. Talvez seja para oxigenar, ou seria uma reciclagem do empresário. Fantástico, gostei dessa visão aí, muito bom. Eduardo, parabéns aí pelo seu conhecimento. A gente percebe, além de todo o conhecimento, essa paixão pelo setor, né? Alguém que realmente ama o que faz, gosta e quer ver sempre o setor crescendo e melhorando ainda mais, né? O futuro das cidades, principalmente das grandes, né, das grandes metrópoles também, é o transporte coletivo, né? E parabéns pelo seu envolvimento. O que dizer de uma rádio que toca ônibus, que fala do setor, que defende o setor também, que mostra um pouquinho da comunidade, a rádio que toca ônibus, a Rádio Ônibus. O prazer foi meu de estar dividindo esse tempo com vocês. Como eu disse, para mim é inovador essa rádio que toca ônibus, e eu acredito que ela é perene. Porque conhecer do nosso segmento e levar o conhecimento, a informação verdadeira, fidedigna para o cliente, só vai ajudar o cliente. Então eu até falo, talvez quando você fala assim, a defender o setor, eu acredito que você está defendendo o cliente. Sim, a experiência daquele que utiliza como eu, né? Exatamente. Então o cliente, por exemplo, Henrique, ele precisa saber quanto custa a passagem? E aí a forma mais simples de dizer para o cliente é que a passagem custa o custo total do sistema dividido por quem paga. Só isso. Esse é o custo da passagem. Porque às vezes o passageiro fala assim, não, eu quero mais ônibus. Mais ônibus tem mais custo. Ou às vezes o passageiro vai dizer, ou o cliente, né, vai dizer assim, não, esse ônibus está muito lotado, eu quero andar num ônibus com menos gente pagando, é um aumento de custo. Então, assim, quanto custa uma passagem? É o custo total do sistema dividido por quem paga. E às vezes as pessoas não têm noção. E o nome já diz, ele é um transporte coletivo. Às vezes,
em algumas cidades, principalmente de interior, você tem um cliente que ele quer fazer do ônibus um transporte individual. Não, eu quero o ônibus no meu horário, para eu ir para aquela atividade. Pô, entre tal hora e tal hora não tem ônibus aqui, eu preciso. Mas é só você que precisa ou uma coletividade? Né? O empresário, ele é o primeiro interessado a colocar o ônibus quando tem passageiro. Mas aí existe uma visão distorcida. Parece que são lados opostos, mas na verdade estamos do mesmo lado. Então é importante também o empresário ter esse cuidado de quanto custa o sistema. Porque senão ele onera demais o sistema e aí a gente transforma uma tarifa impagável. E aí acaba expulsando o cliente do direito de ir e vir. Então essa rádio ela só tem, para mim, na minha visão, é trazer uma informação com qualidade, com conhecimento para o cliente, para defender o cliente do transporte coletivo. Muito bom. E a gente faz isso aprendendo quem está no setor como você também, quem gosta, quem ama o setor. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho das suas experiências. Quero poder conhecer a empresa de perto lá um pouquinho, quem sabe uma oportunidade a gente fazer uma visita lá. Será um prazer receber vocês lá no Espírito Santo. Obrigado. Um abraço. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.